capítulo 22. Vamos ler até o versículo 4. Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e rachou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E no terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Meu capítulo 22 trata do sacrifício de Isaque, mas eu queria lembrar algumas coisas que nós vimos na semana passada, do capítulo 21. Na semana passada a gente disse que o Abraão e a Sara, eles fizeram uma colheita. Esse foi o tema da semana passada, a colheita da fé e a colheita da incredulidade. Esse ponto é muito importante de ser lembrado, porque o capítulo 22, você, olhando ele, a grosso modo, você não percebe. Mas se você olhar com os olhos um pouquinho mais de atenção, você vai ver que existe um pouco de colheita também no capítulo 22. Então, no capítulo 21, depois de 25 anos, nasceu o Isaque. Então, é a colheita da fé. Deus fez uma promessa. Qual foi a promessa? Que ele seria pai de uma grande nação. Deus até mudou o nome dele para pai de uma grande nação. Mas essa promessa foi feita quando ele chegou ali em Canaã. É interessante isso. Deus chamou ele, e aí fez uma promessa para ele, e ali foi confirmado, ele estando ali foi confirmado: olha, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Depois disse: as suas estrelas vai ser como o pó da terra. Ou seja, houve uma promessa, só que não acontecia nada. Foi passando os anos. Quando já havia 10 anos que Deus tinha feito a promessa, o Abraão e a Sara, eles, infelizmente, podemos tratar assim, a Sara foi lá, pegou a Agar e disse: olha, tenha filhos com ela, porque Deus se esqueceu de mim, Deus não me deu filhos. Ela culpa Deus, porque Deus fez uma promessa e depois de 10 anos Deus não cumpriu essa promessa. Então nós chamamos aquele momento do quê? Aquele momento é o momento da pressa, mas também é o momento da incredulidade. E aí, meus irmãos, tem 2 plantios: o plantio da fé, lá no capítulo 12, no capítulo 15, Deus falando que vai dar o filho, e ele acreditando que, até diz que ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Mas no capítulo 6 ele faz um plantio estranho, no meio do caminho ele faz esse plantio estranho, e nasceu o Ismael. Então, assim como no capítulo 21, que nós estudamos, tem o nascimento de Isaque, que é o quê? A colheita da fé. Depois de 25 anos esperando, nasce o filho da promessa. Curiosamente se chama Isaque, e é o nome que Deus deu. Por quê? Porque significa alegria. Então Deus, ele sempre cumpre as promessas que ele faz. Ponto final. Deus, ele cumpriu. Agora, no mesmo capítulo 21, nós temos essa dispensa. A Agar com o filho foram dispensados, foram mandados embora. E quando eles foram mandados embora, é uma crise. Por que uma crise? Porque o Abraão ficou triste, ele não queria fazer aquilo, e Deus teve que chegar e falar: não, você atende a voz da sua mulher, porque ela está certa nessa questão. E aí ele vai lá, coloca um pãozinho nas costas, mais uma botijinha de água, e manda a mulher embora de qualquer jeito, Ou seja, eles estão colhendo o que eles plantaram. Então, se o Abraão, 25 anos depois, ele colheu a bênção da fé,
Mais ou menos no mesmo período, entre 20 e 25 anos, ele colheu o fruto de ter se apressado, da incredulidade, porque é uma crise, teve uma crise, né? Deus tratou dessa crise, mas é só para lembrar que nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? E aí, irmãos, um outro detalhe da semana passada foi que o Abraão, a Sara disse para o Abraão: despede essa escrava, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho. Bom, isso existe uma anuência do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele confirma isso, que foi um ato correto, né? O filho da escrava não pode herdar com o filho da promessa. Bom, uma coisa é falar: olha, despede a escrava. Outra coisa é despedir de qualquer jeito. Então o Abraão, ele tratou a Agar de um jeito muito estranho. Nós podemos ver de duas formas. Eu disse para você na semana passada. A primeira forma é que ele colocou na mão de Deus. Você, vou deixar Deus cuidar disso aqui, vou dar uma botija de água e vou dar um pão. Só que o Abraão era um dos homens mais ricos que existia naquele tempo. Então ele poderia, meus irmãos, despedir do mesmo jeito, por exemplo, que ele foi despedido lá do Egito e também do meio dos filisteus. Estão lembrados? Tanto de um lugar quanto do outro, ele foi o quê? Ele recebeu muitas coisas, ele ficou rico. Agora, ele, na hora de despedir o próprio filho, ele despede com uma mão na frente e outra atrás. Bom, eu vejo de duas formas, porque eu vejo que ele creu realmente que Deus ia cuidar do menino. Só, meus irmãos, que Deus, ele vê tudo. E ele viu essa dureza com a qual a Agar e o seu filho foram tratados. Isso não é bom. Não é bom. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7 e versículo 2. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 7 e versículo 2. Vamos abrir lá, né? Mateus capítulo 7 e versículo 2. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, o jeito que ele trata a Agar e o filho, o Ismael, é o jeito que ele vai ser tratado no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão, e ele disse: eis-me aqui. Bom, Deus vai testar, Deus vai provar o Abraão. Só que, irmãos, o que acontece com Abraão é praticamente a mesma coisa com o que ele fez com Agar. E o jeito que ele tratou Agar é o jeito que Deus vai tratar ele, vai permitir que ele trate isso. Por quê? Nós encontramos muitas coisas semelhantes. Por exemplo, no capítulo 21, no versículo 14, o Abraão se levantou de madrugada, tomou pão, um odre de água, colocou no ombro de Agar. Imagine a cena, logo de manhã, ele levanta cedinho, tá? E quando ele levanta cedinho, ele podia olhar e dizer assim: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar ovelhas, eu vou separar camelos, tendas, uma meia dúzia de empregado aqui, para acompanhar Agar, até ela encontrar um lugar de descanso. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi duro. Aí ele põe um pão, como ele está colocado aqui no versículo 14, tomou um pão e uma botija de água, colocou no ombro dela e mandou ela embora. Ou seja, em um dia ia acabar o pão e ia acabar a água. Eu lembro os irmãos o seguinte: o deserto lá é terrível. E uma coisa que a gente não está acostumado com o deserto, eles estão, mas a gente não está acostumado. E, irmãos, a gente passou lá, a gente foi lá. Nesse lugar aqui que a Agar está indo, né? Passamos bem perto. Na verdade, irmãos, a gente ficou estabelecido em Berseba. A gente ficou lá alguns dias em Berseba. É muito quente. É quente.
Sabe, dá uma sede, você está andando. Quando a gente foi andar de camelo, no que a gente foi e voltou para andar de camelo, se eu pudesse, eu tinha tomado uns 10 litros de água. Como a sua boca seca, como você, sabe, uma coisa, é um calor que é de cima, é um calor que é do lado, é um calor que é de baixo, é só areia. Você tem hora que você fica meio desesperado se você não tiver água. Eu sei que eles estavam acostumados, que Abraão está acostumado, que Agar está acostumado, mas veja, foi assim que ele despediu Agar. Agora Deus na hora de fazer as coisas, olha o capítulo 22 e o versículo 3. O Abraão se levantou de madrugada. A palavra madrugada aparece nos dois textos. É um jeito de Deus tratar a questão. Quando essas palavras se repetem na Bíblia, é porque Deus tem um ensino importante para nos dar. Aí você vai ver outra palavra se repetir, que é a palavra ombro, tá? Aqui no capítulo 21 e versículo 14, diz que colocou o quê? Que colocou pão e água nos seus ombros. Mas olha o versículo 6, né? Diz que tomou Abraão lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Olha, Isaque teve que carregar nos seus ombros essa lenha. Do mesmo jeito que a Agar teve que carregar o pão e a água. Para colocar alguma coisa no ombro, então agora você vai colocar lenha aí nos ombros do seu filho. Uma outra coisa que aconteceu é que a Agar, veja só, final do versículo 14, ela foi andando errante. O que isso significa? Que ela foi andando sem rumo, ela não sabia para onde ir. Ela estava indo para algum lugar, mas ela não sabia exatamente que lugar ela iria. Ela só está andando, ela não sabe para onde ela vai. A mesma coisa acontece com Abraão, porque Deus, ele acorda o Abraão de madrugada, correto? Mas, perdão, antes dele acordar o Abraão de madrugada, lá no final do versículo 2, Deus chama ele: eu quero que você ofereça o filho que você ama para mim, né? Vai-te à terra de Moriá, oferece ali sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Quer dizer, ele não sabe exatamente o lugar que ele vai. Ele sabe que ele tem que ir para um lugar, mas exatamente o lugar ele não sabe, ou seja, ele também está errante. Nos dois casos, eles são levados sem saber exatamente para onde eles vão. Mas a maior coincidência de todas é essa aqui, né? É que um anjo salva a vida do Ismael. No capítulo 21, no versículo 16, acabou a água, né? Acabou a comida. Veja aqui no versículo 16, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: eu não quero ver o menino morrer. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ela deixou o menino lá, sozinho, e começou a chorar, porque ela disse: eu não quero ver isso aqui. Agora, irmãos, olha o versículo 17. Deus ouviu a voz do menino, e um anjo bradou a Agar desde os céus. Um anjo deu um grito, um anjo bradou, um anjo disse, né? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz que está, né? Desde o lugar onde está. Então o anjo lá do céu bradou e disse: epa, calma, que ele não vai morrer, tá? Não é hoje que ele vai morrer, não. Pode ficar tranquilo que não é hoje que ele vai morrer. Ou seja, um anjo veio e salvou. Sabe por quê? Porque o anjo mostrou para Agar, ela estava com o quê? Com fome e com sede. Agora a fome até passa um pouco, mas e a sede? Que estava matando eles, ia acabar a sede. Olha o versículo 19. Abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e bebeu ele, e deu ela, e também deu de beber ao seu moço. Meus irmãos, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que Deus, ele salva um menino através de um anjo.
E a mesma coisa vai acontecer no capítulo 22. No capítulo 22, um anjo vai falar lá do céu, capítulo 22, olha lá, no versículo 10, estendeu Abrão a mão, tomou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, Abrão, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a mão sobre o moço. Então o anjo também gritou, o anjo bradou desde o céu e protegeu a vida do Isaque. Como esses dois irmãos estão ligados, né? Há muitas coincidências, mas não é coincidências. Aqui Deus está tratando da forma que Ele tratou a Agar. E aí, meus irmãos, Deus mostra para Agar um poço. E a mesma coisa acontece com Abraão, quando Deus, Ele mostra para o Abraão e para o seu filho o que? Aquela ovelha que está berrando ali, e ele pode então colocar a ovelha no lugar do filho. Então o que nós aprendemos, né? A mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos, tá? A medida que medirdes, vos medirão a vós, é o que diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 2. Agora, no capítulo 24, até, né, antes de eu entrar no capítulo 24, eu acho que a Agar nos dá um grande ensinamento. Agora, um ensinamento assim dos problemas dela. Por quê? Porque ela está cheia de problema. Ela tem problema porque ela tem que cuidar de um filho que ela não pode cuidar. Ela tem problema porque ela também está morrendo, não tem como ela se salvar. Ela está sem saída, ou seja, ela, meus irmãos, está abandonada. Sim, a morte é uma coisa certa na vida dela. Por isso eu acredito que ela está passando por um momento de grande aflição. O que é uma grande aflição? Às vezes, grande aflição é você não ter água para beber. Eu estava vendo uma reportagem na Fox News de um casal que eles calcularam mal a rota de um... Eles foram acampar num lugar lá nas montanhas, nos Estados Unidos, e aí eles calcularam mal, né? Eles fizeram o seguinte, eles não levaram nem provisão e nem água suficiente. E por não levar a provisão e a água suficiente, eles se perderam, não deu tempo de voltar, a criança morreu desidratada, poucos dias depois, o pai e a mãe morreu também. Ou seja, em coisa de 2, 3 dias morreu o pai, a criança era um bebê, aí morreu a criança e o pai e a mãe, não sabe se o pai morreu primeiro que a mãe ou a mãe morreu primeiro que o pai, né? O pai ficou com a criança e o cachorro e a mulher subiu mais para cima tentando buscar ajuda de um helicóptero, alguma coisa que passasse por ali, e ela morreu morro acima, ou talvez ela viu o marido morrer, não dá para saber direito. Mas veja só, às vezes o momento de grande aflição é só um copo de água que falta no momento. E é o que estava faltando para ela, né? É um momento de grande aflição. Por que eu estou dizendo que ela pode dar um ensinamento muito importante para nós? Que no momento da aflição, quando nós estamos afligidos por um motivo ou outro, seja porque nós merecemos, seja porque nós não merecemos, né? Olha, não importa. No momento de grande aflição, parece que muitas pessoas ficam cegas e ficam com amnésia. Olha o que está acontecendo no capítulo 21, né? Deus aqui, versículo 18, ergue, levanta o moço, pega pela mão, porque eu vou fazer dele uma grande nação. E no versículo 19, abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Eu vejo duas coisas aqui. Primeiro eu vejo a amnésia e depois eu vejo como a pessoa fica cega. A amnésia foi porque ela está no mesmo lugar que ela teve no capítulo 16, quando ela fugiu de Sara, e aí o anjo veio e socorreu ela, e ela colocou o nome daquele lugar de Ber-lai-roi, que quer dizer o Deus que me vê. Veja só. É como se chegasse num lugar e falasse, eu vou colocar o nome desse lugar aqui, né? O Deus que me vê. Foi o que ela fez. Por que ela fez isso? Porque Deus socorreu ela.
porque Deus encontrou ela, porque Deus não deixou ela morrer ali naquele deserto. Pronto, né? Só que ela está no mesmo lugar agora, talvez 15, 16, 20 anos depois, ela está ali, naquele momento, no mesmo lugar, e ela se esqueceu que Deus, Ele está sempre nos vendo. Então ela teve uma amnésia espiritual, que acontece quando uma pessoa está passando por um problema, uma pessoa está passando por uma aflição, e Deus já socorreu ela quantas vezes? Isso acontece com a gente é socorrido sempre por Deus, todo dia Deus está socorrendo o cristão. Aí vem uma aflição, ele acha que aquela aflição Deus não vai socorrer, que aquela aflição Deus não está vendo. E é o que aconteceu com Agar, ou seja, 16, 20 anos antes, Deus via, e agora Deus não está vendo mais? Como é que é isso? É que ela se esqueceu o que Deus já tinha feito na vida dela. Então, irmãos, em tempos de turbulência, em tempos de aflição, em tempos de sofrimento, às vezes o sofrimento é tanto que a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida. E uma das coisas que a gente se esquece é de que Ele é nosso Pai, de que Ele está sempre cuidando de nós. E um pai sempre protege, um pai ama, um pai, né? Então, esquece que Deus é nosso Pai. Então, quando isso acontecer, se acontecer um dia de passar por um momento difícil, Deus vai continuar sendo seu Pai. Deus vai continuar sendo todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê tudo, Ele está presente em tudo, na sua situação, Ele pode fazer tudo em toda e qualquer situação. Por isso, não podemos ter esse momento de amnésia que teve Agar. O outro ponto que eu falei para vocês, né, é a cegueira. Porque repare bem que entre o versículo 18 e 19, ela não saiu do lugar, ela está no mesmo lugar. Ela colocou o menino para morrer, ela foi para o outro lado e ficou esperando, o menino vai morrer, eu não quero ver. Ou seja, ela está tão preocupada com ela, com os problemas dela, que ela se esquece do que Deus está fazendo. E o que tinha do lado dela? Um poço. Olha só o versículo 19 do capítulo 21. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Meus irmãos, ela não saiu do lugar. A situação era a mesma. O que mudou? Ela passou a enxergar as coisas que Deus estava fazendo. Então, às vezes, a situação é a mesma. O que vai mudar? É a forma que você olha, é a forma que você enxerga aquela situação. Então, você tem que ter esses olhos. Deus abriu os olhos dela, o que ela viu? Na frente dela tinha um poço de água. Ela estava morrendo ao lado de um poço de água. Pior do que o Sansão, né? Porque o Sansão tinha que andar um pouquinho para ver o poço. E você, Deus me deu essa vitória, agora Deus quer me matar. Não, Deus não queria matar ele, não, né? Ele morreu por coisas erradas dele mesmo. Mas tinha um poço também de água ali para ele beber e ele não conseguia enxergar. Quer dizer que Agar não foi a única. Isso mostra para nós, irmãos, que em tempos de aflição nós podemos ficar com amnésia. Em tempos de aflição nós podemos ficar cegos, não enxergar o cuidado de Deus, que Deus sempre tem um poço de água maravilhosa ali na nossa frente, né? Mas o capítulo 22, vamos voltar lá, né? Capítulo 22, nós só vamos introduzir hoje, na próxima semana é que nós vamos tratar desse assunto mais a fundo, né? Deus, ele faz um pedido aqui no versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Deus está dizendo: eu quero que você pegue o seu filho e sacrifique ele para mim. E o Abraão, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, meus irmãos, lá no versículo 9, né?
E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então, qual que é a pergunta aqui, irmãos? A pergunta é: de quem foi o sacrifício? Quem está fazendo esse sacrifício? Bem, não tem como negar que o Abraão está fazendo um sacrifício. É o que Deus pede para o Abraão. Deus não está pedindo para o Abraão: pega o seu filho, leva lá, sacrifica ele para mim. Realmente, Deus, meus irmãos, pediu, e o Abraão prontamente, ele está aqui fazendo um sacrifício. Ninguém vai negar isso, porque de fato é o que aconteceu, do começo ao fim da história. Você tem um pai que entrega o seu filho nas mãos do Senhor. Agora, por outro lado, você vê também o sacrifício de Isaque. Ele, meus irmãos, ele aqui, para ele não ter nada aqui, ele tem que ter uns 12 anos de idade. Para ser a menor idade do Isaque aqui é 12 anos, tá? Os estudiosos dizem que ele já tinha 37 anos, e é possível que isso seja verdade. A gente não pode descartar isso aí. Mas se ele tivesse 12 ou 37, não importa a idade aqui nesse momento, né? Porque o mínimo que ele teria seria mais ou menos uns 12 anos de idade. Já é um moço, a Bíblia chama ele de moço, não chama ele de criança, chama ele de moço. Por isso a gente acredita, a gente põe assim numa coluna do meio, entre 15 e 17 anos de idade, tá? Agora, um jovenzinho de 15, 17 anos de idade, o pai dele teria 115, 117 anos de idade. Seria impossível para um homem de 115, 117 anos de idade prender um menino de 15, 17 anos. Então, como é que explica o Isaque ter ido? Como é que explica o Isaque no final aqui desse versículo 8? Diz que os dois caminharam juntos. Seria interessante que esse versículo tivesse assim escrito quando eles saíram lá da onde eles estavam. Por quê? Porque eles caminharam juntos até o lugar, né, onde os dois estavam. Tá bom, né? Caminharam juntos, mas acontece que essa frase caminhar juntos está depois do pai ter explicado para ele que não tem cordeiro. Quando o filho pergunta aqui no versículo 7, falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai? Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, eu não estou vendo o cordeiro, eu estou vendo fogo, estou carregando a lenha aqui nas costas, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aí o pai explica claramente para ele no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E a palavra de Deus diz: e eles caminharam ambos. Está aí, final do versículo 8. Caminharam ambos juntos e vieram até o lugar que Deus lhes dissera, e edificou ali Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, e aí fez o aquedá. Aquedá é a amarração. Aí amarrou o Isaque, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Não tem jeito, meus irmãos, de Abraão fazer isso sozinho, não dá. Pela própria força física do jovem, ele poderia sair correndo depois do versículo 7, né? O quê? Eu? Jamais que eu vou subir aí, né? Eu deixar ser amarrado? Não, meu pai está ficando louco, meu pai está doido. Isso é coisa de gente maluca. Meu pai, coitado, já está velho. Pai, ó, o senhor quer fazer um sacrifício, o senhor faz, mas comigo não. Ah, o senhor vai lá, busca o Ismael, faz com o Ismael, comigo não, tem que ser eu, tudo tem que ser eu, né? Então, irmãos, ele se permitiu ser amarrado.
ele se entregou voluntariamente. Perceba que o Isaac, aqui, ele é a figura mais próxima que nós temos de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela oferenda, né? Eis-me aqui, né? Eu preciso ser amarrado, pode me amarrar. Eu preciso ser deitado nesse altar, tudo bem, eu vou ficar deitado no altar. E ele ficou ali, meus irmãos, esperando a morte. Deus não permitiu, nós conhecemos o resto da história. Mas aqui é para mostrar que houve uma entrega voluntária para o sacrifício. Deus vai providenciar para si um cordeiro e Deus providenciou. O cordeiro que Deus providenciou para o Isaac não é esse que aparece no capítulo 22. O cordeiro que Deus providencia para o Isaac é aquele que aparece em João capítulo 1. Quando Jesus passou no Rio Jordão para ser batizado, e o João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro do Isaac. Esse aqui só substituiu por um momento, mas não é o substituto legal diante de Deus. Então, irmãos, quem é que subiu no altar? Quem é que subiu naquele altar de bronze, a fogo queimando? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria abrir junto com vocês alguns versículos da Bíblia, né? Começando pelo livro de Tito, capítulo 2 e versículo 14. Tito, capítulo 2 e versículo 14. Tito 2,14. Assim está escrito, né? O qual, quem é esse o qual, né? A gente aprende essas coisas justamente com o irmão Félix, que ele sempre ressaltava isso quando ele estava lendo, né? Se ele estivesse lendo, por exemplo, um versículo como 14, o qual, aí ele fala assim, quem é esse o qual, né? Então, o versículo 13 fala para nós quem é esse o qual, é Jesus Cristo, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a referência aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós. Ele se entregou. Tem tradução que não traz a palavra se deu a si mesmo por nós. Tem tradução que traz essa palavra, ele se entregou a si mesmo por nós. Agora repare bem, o sacrifício foi do Pai ou o sacrifício foi do Filho? No caso do Abraão, a gente viu que o sacrifício foi do Pai e o sacrifício foi de quem? Do Filho. A mesma coisa acontece com Jesus. Porque em João capítulo 3, versículo 16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então lá diz que Deus deu o seu Filho. Mas esse texto de Tito, no capítulo 2, no versículo 14, está dizendo que ele está daqui, o qual se deu a si mesmo por nós. Então, se Deus, meus irmãos, nos dá o sacrifício que é Jesus, você pode ter certeza que o Filho, que é Jesus, ele se dá em sacrifício. Então ele se entrega voluntariamente. Agora, a entrega de Jesus é muito diferente da entrega de Isaac. A entrega de Isaac não culminou em morte, mas a de Cristo, morte, e Paulo lembra, e morte de cruz. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo especial. Veja só, sabe por que você em Cristo não tem pecado? Porque Ele se tornou pecado por você. Ele tirou todos os seus pecados. O sangue do Senhor Jesus Cristo te limpou. É isso que Ele está dizendo aqui no versículo 14, para nos limpar, né?
nos remir de toda iniquidade, nos purificar como um povo especial. Sabe por que você é um povo especial? Sabe por que você está limpo, purificado? Sabe por que você pode dizer que você é justificado, santificado, remido? É pelo sangue de Jesus. É porque ele disse: olha, ninguém me tira a vida, eu mesmo vou-la dou. Então, Jesus, ele entregou a sua vida por nós. Tem um outro versículo aqui, que é no livro de Gálatas. Vamos voltar no livro de Gálatas, capítulo 1, e versículo 3 e versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Está vendo só? O sacrifício foi do Pai, mas o sacrifício foi do Filho. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já fez a sua profissão de fé? Se você morresse hoje, você iria para onde? Já pararam para pensar nisso, né? A gente pode morrer hoje. Como posso morrer hoje? Estou cheio de vida, bom? Quantos já disseram isso e acabaram não acordando no outro dia? Ah, pastor, ninguém pode saber para onde vai depois que morre. Não é assim não, né? É só quando a pessoa morre que ela vai saber para onde vai. Não. Você não acredita na Bíblia? Eu acredito. Os que estão aqui acreditam também. Eu espero que você que está nos ouvindo aí, você acredite também. Porque a Bíblia diz que nós podemos saber, na verdade nós devemos saber. O apóstolo João escreve em 1 João capítulo 5, versículo 13: estas coisas vos escrevo para que tenhais certeza da vida eterna. Então, é possível ter certeza da vida eterna. Como? Bom, quando você entrega sua vida para Jesus, você diz: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Você confessa os seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e entrega a sua vida para Jesus. Aí o apóstolo Paulo nos lembra: quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, senhores, o que eu faço para me salvar? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você já entregou sua vida para Jesus? É muito importante essa entrega. Você precisa entregar. Olha o capítulo 1, versículo 4. Falando de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Imagine só, aqui nós estamos aprendendo que Jesus, ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Bom, Isaías capítulo 53, nós estamos careca de ler esse texto e de entender esse texto. É muito importante que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Cristo, ele morreu na cruz para te salvar, para te lavar dos seus pecados, para poder dar essa garantia que você vai para o céu. Quem entregou a sua vida para Jesus tem salvação eterna, tem vida eterna. Nossa última pergunta hoje, para poder terminar o nosso breve estudo de introdução ao capítulo 22, se encontra em Efésios capítulo 5 e versículo 25. Bom, o Pai fez uma oferta, tá? O Pai fez um sacrifício. O sacrifício é do Pai ou o sacrifício é do Filho? No caso de Abraão, o sacrifício era do Pai e o sacrifício também era do Filho. E no caso de Jesus, o sacrifício é do Pai ou o sacrifício é do Filho? Tanto o sacrifício é do Pai, quanto o sacrifício é do Filho. Então a pergunta que a gente faz, para a gente poder terminar, é: por que que Ele se entregou? Por que que o Pai entregou o Filho? E por que o Filho a si mesmo se entregou? Porque Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho ao mundo.
e por que que esse filho entregou voluntariamente a sua vida para o mundo? Então a resposta é uma só. Aqui no capítulo 5, vamos falar primeiro do filho, porque diz aqui no capítulo 5 e versículo 25, do livro de Efésios, né? Efésios capítulo 5 e versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher. E o que isso tem a ver? Calma, né? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Por que ele se entregou? Versículo 25. Cristo amou a sua igreja. O que levou Jesus Cristo lá para a cruz? A fazer uma entrega voluntária. Veja como foi voluntária a entrega de Jesus. Quando Jesus estava saindo do Getsêmani, antes que ele saísse de lá, apareceu um grupo com espadas e varapaus. Apareceu alguns soldados com alguns agentes dos sacerdotes, e eles avançaram sobre Jesus para prendê-lo. O que aconteceu com aqueles homens? Todos caíram por terra. Eles avançaram para pegar Jesus e Jesus não saiu do lugar, daqui a pouco todo mundo caiu. E pela segunda vez eles caíram também. Quem que é Jesus? Sou eu. Foram pegar, caíram no chão. Ou seja, ninguém conseguia colocar a mão nele. Aí sim ele se entrega. Ou seja, por que ele fez isso? Porque ele nos amou. Meus irmãos, a nossa salvação por parte do Filho é puro amor, é o Deus do amor em Cristo. Então, se nós somos salvos, não somos bons para sermos salvos. Não há pureza em nós para a nossa salvação, mas há amor suficiente de Deus para morrer na cruz e nos salvar. Cristo entregou-se a si mesmo porque Ele nos amou. O amor de Jesus nos concedeu a salvação pela sua morte. Agora, em João 3,16, nós sabemos decorado, o que diz? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mesma resposta para o Filho é a resposta para o Pai. Por que que o Pai fez o sacrifício do Filho no Calvário? É porque Ele nos amou. Devemos ser gratos a esse amor infindo. Nós devemos ser gratos a esse amor. É um amor eterno. A Bíblia fala sobre isso. Com amor eterno eu vos amei. Que amor maravilhoso. Sabe por que que esse amor é eterno? Porque é um amor antes da fundação do mundo. E que quando este mundo passar, passará o céu e a terra. Quando a terra e o céu passar, esse amor, ele continuará. Devemos ser gratos por esse amor do nosso Deus.